Amém? Graças a Deus porque estamos aqui na presença do Senhor, louvando e adorando a Deus, né? Depois de um domingo ensolarado, maravilhoso, deu para passear, deu para descansar. E agora nós vamos encerrar o nosso dia aqui, louvando e adorando e ouvindo a palavra de Deus. Amém? Hoje coube a mim trazer a palavra, o pastor Eduardo foi pregar numa outra igreja. Aí sexta-feira ele falou assim: você e a Michele vão pregar, vocês decidem. Falei, quis que ia acabar com a amizade, né? Ficamos na briga. Aí eu acabei perdendo. E aqui é o contrário, né? Quem perde prega, não é quem ganha. Tem gente que briga para pregar, nós brigamos para não pregar. Mas glória a Deus, vamos lá que o Senhor tem uma palavra para nós. Nós vamos ler Gênesis capítulo 50, no versículo 19. Gênesis 50, 19. Glórias a Deus. Vamos lá? Então diz o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, e pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar conosco nesse momento, no momento da nossa palavra. Pai, usa-me como instrumento, Senhor, para trazer aquilo que vem do seu coração, Deus, para os teus filhos. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós te damos graças a Deus por esse momento, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. O tema que eu trouxe hoje para nós, que Deus colocou no meu coração, é transformando o bem em mal. Sexta-feira eu estava lendo a Bíblia e procurando uma palavra. Eu não gosto de ser pega desprevenida assim, né? Mas aí eu falei, meu Deus, e lia um texto, e lia outro, e nada. Parecia que a Bíblia não tinha nenhuma história para contar. Eu falei, impossível, Deus, que né? Nada vai. E li, não achava nada. E aí no sábado eu tive uma reunião com o pastoreio de pastores da região. E esse versículo, ele estava lá entre um dos temas que foram citados lá, conversados. E ele me chamou a atenção e ele ficou ali na minha mente, ficou ali no meu coração. Bebi água de outra irmã. Não tem problema não. Acho que era minha de cedo mesmo. Bebia do Michel. E aí, esse versículo ele ficou na minha mente. De tarde Deus começou a trabalhar no meu coração e começou a falar comigo sobre ele. E eu trouxe hoje então ele para a gente discutir um pouquinho e aprender. José, né? Gênesis aqui, ele está falando sobre José. José, que nós estamos falando aqui, é o José do Egito, famoso José do Egito, né? Bem conhecido, um personagem bem conhecido do Antigo Testamento, filho de Jacó. E para que a gente entenda o que José estava querendo dizer, né? Esse momento que ele estava vivendo aqui em Gênesis 50, que já é aí a parte final dos relatos da vida dele, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, para a gente poder se inteirar aí. Então, a Bíblia relata que José, ele era o filho preferido de Jacó. Jacó, né, tinha 12 filhos, e a Bíblia declara que ele era o seu filho preferido, por conta de ser o seu filho da velhice, por conta, né, de ser o filho, talvez, da esposa que ele mais amava. Então, José, ele tinha uma predileção do seu pai em relação aos seus irmãos. Mas José, ele também era um jovem, um bom jovem, né? um bom filho, uma pessoa que amava a Deus. E Deus, desde a sua juventude, Deus tinha planos para José. Isso ele já havia revelado para José através de sonhos. E José,
talvez na sua, né, inocência, talvez na sua ali, né, falta de experiência, José, ele contava para os seus pais, ele contava para os seus irmãos sobre os seus sonhos. E esses sonhos relatavam que José ia ser, né, soberano sobre a sua família, sobre os seus irmãos. Agora, pense bem, naquela época, onde a hierarquia valia muito, a idade, a primogenitura, onde os mais velhos eles eram muito valorizados, imagina uma criança, né, um adolescente, falando que ele, né, seria soberano sobre a sua família. Então, isso trazia no coração dos seus irmãos um ciúme, uma inveja. E também a Bíblia declara que José, ele contava para o seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então, José era dedo duro, ele era X9. Isso fazia com que os seus irmãos odiassem mais ele ainda. E por conta desses fatos, por conta, né, da predileção do seu pai, isso tudo fez com que a ira dos seus irmãos né, se aflorasse contra José. Até que um dia o seu pai, ele pediu para que José fosse ver como seus irmãos estavam lá no trabalho, né? Eles eram pastores, então eles iam com seus rebanhos distante para alimentar o rebanho. E ele pediu para que José fosse ver e contar, né, como seus irmãos estavam. E quando eles chegaram lá, os seus irmãos, né, decidiram matá-lo. Mas, como eles temeram a morte do seu irmão, né, ficaram com medo de matar eles acabaram vendendo José para uns mercadores que estavam passando ali em caminho do Egito, e José foi vendido para esses mercadores, né, eles eram midianitas, e lá no Egito ele foi vendido como escravo. E José passou, né, de filho predileto, do queridinho de papai, para um servo, né, de um capitão egípcio. E isso fez com que José, com certeza, criasse no seu coração uma tristeza muito grande, uma mágoa muito grande dos seus irmãos, né, um ressentimento. Então, isso gerou em José, com certeza, muitas tristezas. Não bastasse isso, a história nos conta que José era um menino bonito, formoso, também era, né, um menino muito direito, muito reto, uma pessoa muito abençoada por Deus, e isso despertou na mulher de Potifar, que era o seu dono lá, o seu patrão, o interesse. E ele acabou sendo assediado por ela. E, né, ao recusá-la, ao evitá-la, ele acabou indo para a cadeia. Então, ou seja, sendo inocente, ele passou a ser prisioneiro. E por um longo tempo, José, ele foi prisioneiro lá no Egito. Até que houve um descontentamento lá de Faraó com o seu copeiro e com o seu padeiro, e esses homens eles vieram até a cadeia, né? Faraó mandou prendê-los e eles tiveram sonhos lá que, né, os deixaram atribulados. E José acabou interpretando os sonhos dele. E isso fez com que José ele, né, chamasse a atenção, porque realmente os sonhos se concretizaram. Você quer saber qual é o sonho? Depois você lê lá, porque eu não vou contar. E ele acabou sabendo que os sonhos se concretizaram. E José pediu para o padeiro, que foi o liberto, para que se lembrasse dele. Né? Afinal, ele o havia ajudado, né? Ele havia saído da cadeia por conta disso. Mas ele também acabou sendo esquecido, ele acabou sendo abandonado ali. E permaneceu ainda por mais uns longos anos na cadeia. Até que, certo dia, Faraó começou a ter alguns sonhos que estavam deixando ele atribulados. E esses sonhos, ele reuniu, né, os seus magos, os seus adivinhos lá, para que interpretassem esse sonho. E ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Até que então o padeiro se lembrou de José, contou para Faraó o que havia acontecido, e José veio até a presença de Faraó. José, quando ele veio à presença de Faraó, Deus, né, deu para ele não só a graça de interpretar os sonhos, mas também ofereceu para ele soluções para os problemas que haveriam. O sonho de Faraó dizia que o Egito passaria
que toda aquela terra, aquela região, passaria por 7 anos de abundância, mas que também após esses 7 anos, haveria 7 anos de fome, de escassez. E José, por conta, né, dessa revelação, por conta dessa solução que ele apresentou para Faraó, ele acabou se tornando o governador do Egito. Não bastasse, a história é cumprida, eu falei que era no fim, ele acabou tornando-se o governador. Os 7 anos se passaram, José trabalhou, José, né, guardou os mantimentos para que nos 7 anos de escassez eles pudessem ter comida. E o Egito acabou ficando famoso por conta disso, pois o Egito era o único lugar da região onde havia comida. Então, Jacó mandou, né, os seus filhos irem buscar comida no Egito. E quando eles foram para lá, que eles foram e chegaram lá, José os reconheceu, eles acabaram, né, se reconciliando, e José acabou trazendo toda a sua família para morar no Egito, seu pai e os seus irmãos. Então, todos eles, as suas famílias, né, passaram a morar no Egito. E não somente lá, mas Faraó acabou dando para eles uma terra privilegiada, uma terra muito fértil, uma terra abençoada, e eles passaram morando lá. Só que o tempo passou. Jacó, que já era velho, veio a falecer. E quando Jacó morreu, os irmãos de José, eles começaram a temer que José os mataria agora, que o seu pai já havia falecido. E é exatamente aqui que entra esse versículo, porque os irmãos de José, eles mandam recado, né, para José. O pai mandou dizer que não é para você fazer nada contra nós, porque, né, nós somos os seus irmãos, então nós pedimos que você nos perdoe. Não vem agora que o pai morreu nos matar. Então eles temiam que José, né, fosse se vingar por conta disso. E aí, então, eles vão até José, pedem perdão, falam, né, que serão servos de José para sempre, para que José não venha fazer nada contra eles. E é aí que José responde o versículo que nós lemos. Ele fala assim, para que eles não tenham medo, porque ele não está no lugar de Deus. Ele fala, né, eu por acaso estaria no lugar de Deus para julgar vocês, para fazer algo com vocês? E ele conta, né, aqui que ele fala que é o tema da mensagem que eu escolhi, que ele fala, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Então, o que nós podemos tirar dessa história, dessa lição e desse versículo, né? O que Deus quer nos mostrar hoje? Que nós podemos transformar o mal em bem. José, mesmo diante do seu sofrimento, mesmo diante, né, de tudo que ele passou, de toda a história triste que ele teve, ele conseguiu ver a ação de Deus em todas essas coisas. Ele conseguiu perceber que todas as coisas ruins que aconteceram ao longo da sua vida foi o que levou ele a se tornar governador. Foi o que levou ele não somente a ser um governador, mas a salvar toda uma nação e, inclusive, a salvar a sua família. Porque se não fosse por conta dessa interpretação do sonho, se não fosse por conta disso, talvez todo aquele povo pereceria e morreria de fome. Então, ele conseguiu perceber que mesmo diante das dificuldades, que mesmo os problemas que afetaram a sua vida, eles aconteceram para que o bem de alguém fosse feito, né? Fosse feito o bem para alguém. Então, o que nós observamos aqui? Que José, ele tinha tudo para ser um fracassado, não é verdade? José, ele tinha tudo, todos os motivos para ser alguém depressivo, para ser alguém, né, ansioso, para ser alguém, né, rancoroso, alguém amargurado, então, alguém infeliz. Nós olhamos para a vida de José e por quanto sofrimento esse homem passou. E ainda assim, por um longo período de sofrimento, praticamente toda a vida dele aí foi uma vida de tribulação, foi uma vida de provação. E ainda assim, ele consegue entender que tudo isso que ele passou
foi para o bem, foi para que algo bom acontecesse. Quem de nós, quando nós olhamos aqui, né, não passamos também por uma ou várias dessas situações, né? Nós, por vezes, passamos aí por momentos de sofrimento, muitos tivemos traumas, muitos passamos por coisas terríveis em nossas vidas aí, e ainda, talvez, ainda venhamos a passar aí por muitas mais dificuldades. E o que a gente pode ver aqui? A pergunta, né, que eu lanço para vocês aqui é: o que eu tenho feito... Não, calma. O que eu tenho hoje feito para vocês, né? Qual é a atitude que nós temos tomado hoje? Nós temos sido, com as situações difíceis, nós temos nos ressentido, nós temos sido pessoas ressentidas, amarguradas, entristecidas, ou nós temos sido amadurecidos diante dessas dificuldades. Porque José, ele amadureceu com essas dificuldades. José, ele cresceu, José, ele se desenvolveu, né? Ele se tornou mais amigo de Deus, ele se tornou... Então, as dificuldades fizeram que José se tornasse alguém melhor. E nós, o que tem acontecido com nós? Nós temos sido alguém melhor, nós temos conseguido ver o bem diante das coisas ruins que nos acontecem. A gente tem conseguido ter esse olhar, né, consegue perceber a ação de Deus, mesmo nos momentos ruins? Porque eu não sei vocês, mas geralmente, quando eu passo por uma situação ruim, geralmente quando algo muito complicado acontece na minha vida, a primeira coisa que eu questiono é: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Então, assim, nós temos já por hábito questionar a Deus, a gente tem por hábito, né, querer saber por que isso está acontecendo, querendo uma explicação. Porque, por vezes, a gente acha que o fato de estarmos na casa de Deus, o fato de, né, sermos servos do Senhor, isso nos livra dos percalços, isso nos livra dos problemas, isso nos livra dos traumas. Isso não é uma verdade. A Bíblia declara em muitos e muitos lugares que nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por tribulações. Então, a Bíblia ela diz isso, mas por algum motivo nós achamos que o fato de servirmos a Cristo, isso nos torna especiais. E isso vai nos poupar de algumas tribulações. José não foi poupado, Jesus não foi poupado, Paulo não foi poupado, e muitos homens de Deus não foram poupados, todos os apóstolos não foram poupados. Quem dirá nós, né, vamos dizer assim, réis mortais, que nem entramos aí no livro, né, da palavra. Então, o que a gente pode aprender com isso? O que Deus quer nos falar hoje? Que nós precisamos aprender com as nossas dificuldades. Nós precisamos crescer e amadurecer diante das nossas dificuldades e não nos tornarmos pessoas ressentidas. O que eu quero falar hoje é sobre ressentimento. Eu escrevi aqui, ó: infelizmente, a grande maioria das pessoas não age da maneira esperada por Deus diante das adversidades. Em vez de buscar os ensinamentos que elas podem nos oferecer, nós nos afundamos no sofrimento que eles nos proporcionam. Gente, é natural sofrer, né? Quem nunca sofreu diante de uma grande perda, ou diante, né, de uma rejeição, de um abandono, diante de uma traição? Então, quem nunca passou por um momento de sofrimento? Todos nós passamos e ainda vamos passar por um. Mas o que a gente precisa entender é que esses sofrimentos, que essas dificuldades, elas são inevitáveis nas nossas vidas, mas que nós não podemos nos ressentir com eles. Então, o que é o ressentimento? O ressentimento é quando eu sofro várias vezes. Então, eu sofro a cada vez que eu me lembro daquilo que me causou dor. Cada vez que eu lembro do acontecimento que me trouxe, né, um dano, que me trouxe aí, uma dificuldade, que me trouxe um trauma, eu sinto dor novamente. Então, aquilo me dói, aquilo me machuca, como se tivesse acontecido no dia, naquele dia. Então, isso é se ressentir. E José,
ele não se ressentiu com a sua família. Com certeza, durante o seu tempo de dificuldade, lá os seus tempos de problema, o coração de José, né, devia ter raiva de sua família. Com certeza, ele devia, né, se questionar por qual motivo eles fizeram isso, porque todas as outras coisas de ruins que aconteceram na sua vida foram por conta da venda e da traição dos seus irmãos. Então, ele tinha todos os motivos para se ressentir. Mas quando ele teve a oportunidade de mudar, quando ele teve a oportunidade, né, de se consertar com a sua família, ele fez. Então, nós temos que entender que o ressentimento, ele impede a obra restauradora de Deus. Ele deseja nos curar, mas nós não permitimos porque não deixamos a dor para trás e nos recusamos a esquecer e seguir em frente. Então, o ressentimento é quando a gente se recusa a esquecer aquilo, o mal que alguém nos fez. Ele impede que Deus venha restaurar a nossa vida. Quando nós nos ressentimos, quando nós ficamos, né, com esse sentimento no nosso coração, isso impede que a gente consiga avançar, que a gente consiga seguir em frente, que a gente consiga, né, ser restaurado. O ressentimento impede que Deus haja na nossa vida, porque nós não queremos largar da dor, nós não queremos abandoná-la. Eu falo assim que quando alguém nos faz mal, geralmente nós temos duas atitudes. Existem pessoas que se vitimizam com aquilo que aconteceu com elas. Então, a vida delas é reclamar, a vida delas é relembrar. Ah, porque você não sabe o que aconteceu comigo, eu fui abandonada na minha infância, eu fui rejeitada, né? Meu marido foi embora, eu fui traída. Então, assim, a vida dela é se apegar àquilo e se vitimizar. Ah, eu não sou ninguém porque aconteceu isso comigo, eu não consigo prosperar porque aconteceu isso, eu sou desse jeito por causa disso. Muitas vezes a pessoa ela usa o acontecimento do passado como justificativa para os erros de agora. Então, assim, ela tenta se justificar, ela tenta, né, provar que ela é dessa maneira e que ela não consegue mudar por conta de algum mal que foi feito para ela. Então, ela fica se vitimizando, né? A vida dela é essa, a alegria dela é contar a sua tristeza. Ela não sabe, se a gente tirar a dor e a tristeza dela, não sobra nada, porque ela não sabe viver sem aquilo. E isso é algo muito ruim, por quê? Porque cada vez que ela fala sobre isso, que cada vez que ela externa as suas aflições, a dor vem novamente no seu coração. E isso impede que ela consiga, né, desfrutar das coisas boas que Deus tem para a sua vida. Mas também existe outro tipo de pessoa. Existem as pessoas que, quando passam por uma situação difícil, que quando, né, elas são feridas e sentidas, elas querem vingança, elas querem dar o troco, elas querem, né, fazer com que a outra pessoa sofra da maneira que elas sofreram. Então, elas buscam de todas as maneiras causar na pessoa que feriu ela a mesma dor. Então, é a pessoa que é vingativa, né? Então, existem esses dois tipos. Eu falo assim que eu pendo para vingança, né? Eu quero o mal da outra pessoa. Não mais, né? Mas a gente tenta, né? Mas esse é o lado, assim, eu não vou para o lado do vitimismo, eu vou para o lado da vingança. E a gente busca, né, de alguma maneira, reparar. Nós não conseguimos liberar perdão, a gente não consegue, né, se livrar da dor, porque você quer que aquela pessoa ela passe pelo mesmo mal que você passou. Você deseja que aquela pessoa ela sinta a mesma dor que você sentiu. E às vezes a pessoa, né, tá vivendo de boa ali, tá, né, tendo uma vida feliz, uma vida próspera, e você tá ali sofrendo, sendo amargurado. Eu contei hoje de manhã que na minha adolescência, no meu período da minha adolescência ali, eu tinha uma prima. E essa prima, ela acabou me enganando aí, ela acabou me traindo aí, a gente acabou desfazendo a amizade. E isso me gerou um rancor tão grande no meu coração, isso me gerou um ódio tão grande, que eu desejava e eu buscava fazer todas as coisas de ruim
para a vida dela. E nós vivemos assim por um período muito grande. E era algo muito complicado, muito constrangedor, porque ela era minha prima. Então, eu encontrava ela na casa da minha avó, né, nas festas de finais de ano. Então, nós convivíamos, era inevitável conviver. E sempre onde nós estávamos, né, por algum motivo, havia um clima complicado por causa disso. E os anos se passaram, a gente deixou de se ver e de se falar, né? E até eu acabei conhecendo Jesus. Quando eu conheci Jesus, logo bem no início da minha conversão, eu tive a oportunidade de encontrar essa minha prima novamente na casa da minha avó. E quando eu estava lá, Deus falou para mim assim: você vai pedir perdão para ela. Eu falei: não vou. Capaz. Olha, Deus, tudo que ela me fez. Eu não fiz nada de errado. Foi ela que aprontou para mim, foi ela que agiu errado, foi ela que foi... Não vou. Deus falou assim: você tem que pedir perdão para ela. Se não vou. E foi uma luta muito grande para que eu conseguisse chegar até ela. E Deus, ele acabou, né, providenciando um momento ali, e eu consegui me reconciliar com ela, eu pedi perdão para ela, porque apesar dela ter feito coisas ruins para mim, eu também havia feito muita coisa ruim para ela por conta disso. E nós, né, nos perdoamos, e nós nos reconciliamos, e passamos a viver novamente, né, em comunhão ali, em unidade familiar. Quantas vezes nós perdemos de viver em comunhão, de viver em unidade familiar por conta de um atrito, por conta, né, de um problema, aí, de uma situação mal resolvida, que às vezes por nós, né, somos inocentes, mas mesmo, né, nós temos sido inocentes, a gente não deixa de ter não uma culpa, mas de ter uma responsabilidade de se reconciliar. Então, não importa se nós fomos lesados injustamente, Deus, ele deseja que a gente não fique ressentido, que a gente perdoe, que a gente tenha uma atitude diferente diante dessas oportunidades. Amém? Colossenses fala assim, ó: se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Então, o que Paulo nos ensina aqui? Que quando nós perdoamos aqueles que nos agrediram, aqueles que nos afligiram, Deus, ele também os perdoa e nos perdoa. E mais ainda, por que, né, que nós devemos perdoar? Por que nós devemos exercer o perdão? Porque ele fala assim que Satanás tira vantagem de nós quando nós não perdoamos. Então, quando a gente não perdoa, nós abrimos a porta para que Satanás, ele haja na nossa vida. Então, ou seja, Satanás, ele alimenta a nossa raiva, ele alimenta o nosso ódio, ele alimenta a nossa dor, né? Ele busca que, de alguma maneira, a gente venha se vingar, a gente venha fazer mal para aquela pessoa que nos feriu. Então, ele tem acesso liberado às nossas vidas. Então, o motivo pelo qual nós precisamos perdoar é que nós temos que impedir a ação do diabo nas nossas vidas. Porque quando há falta de perdão, Satanás, como diz a história, ele sapateia, ele deita e rola, porque ele tem liberdade para fazer isso. Então, Paulo nos ensina aqui que se não perdoamos, Satanás vai tirar vantagem disso. Então, nós não podemos deixar que ele haja nas nossas vidas. Você pode até culpar alguém pelo que sofreu ontem, mas não pelo que sente hoje. Então, você pode até culpar a pessoa por aquilo que ela fez para você no passado, mas ela não é culpada pelo sentimento que você tem no coração hoje. O culpado da dor de hoje, o culpado, né, da angústia, da aflição, da amargura de hoje, somos nós mesmos. É nós que alimentamos essa dor, é nós que não liberamos perdão, é nós que não, né, de alguma maneira, não conseguimos nos libertar daquilo que nos prende, porque a falta de perdão, ela é uma escravidão nas nossas vidas.
Então, quando nós não perdoamos, nós acabamos aprisionados na nossa dor. Amém, gente? Então, que nós possamos, né, olhar para as nossas vidas, olhar para todas as tribulações, para todas as tristezas, por tudo aquilo que nos causou dor e refletir sobre isso. O que isso tem trazido para a minha vida? Será que isso tem trazido mal? Será que, né, o mal tem permeado a minha vida? Será que eu não tenho conseguido desfrutar das coisas boas que Deus está me proporcionando hoje por causa de estar preso a algo do passado? Eu lembro que, eu acho que foi logo depois do encontro com Deus, um dia eu estava conversando com a pastora Michelle, a gente estava falando isso, eu falei assim, Michelle, sabe uma coisa que acontece muito e que eu não entendo? Eu não entendo, as pessoas elas vão para o encontro com Deus, né? Deus restaura, Deus limpa, Deus enche, Deus deixa assim a pessoa novinha em folha, com o coração novo. Tira todo o trauma, tira toda a dor, livra de tudo isso acaba acontecendo. E daí, de repente, o tempo vai passando, e de repente, quando você vê, aquela pessoa foi lá e pegou tudo aquilo de volta, e continua com as mesmas dores, e continua com as mesmas aflições, e continua com os mesmos problemas. Não sei aonde que ela vai buscar, porque em vez de jogar fora, né, ela acaba buscando. E o que a gente percebe, o que eu penso né, acontecer? É que quando a gente arranca algo, né, quando a gente tira uma dor, tira uma aflição, sobra um lugar vazio. E se você não preencher aquele lugar com a presença de Deus, se você não preencher aquele lugar com Deus, no fim, aquelas coisas ruins acabam voltando novamente. Então, nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam na nossa vida. Nós temos que nos livrar do ressentimento. Nós temos que nos livrar, né, desse sentimento de dor. E como é que eu me livro disso? Somente através do perdão. Então, nós precisamos executar, né, o perdão, liberar o perdão, né, que é geralmente o termo que nós usamos. Perdoar é mais do que uma demonstração de grandeza e de caráter. É um ato de libertação e conquista. Então, quando nós perdoamos, né, é mais do que um ato nobre, né? A gente costuma dizer que perdoar é divino, e realmente é, né? É só com a ação de Deus, é só Deus que pode trazer no nosso coração e nos ajudar com esse liberar o perdão. Então, nós precisamos entender que quando nós perdoamos alguém, nós não estamos fazendo bem para aquela pessoa, nós estamos fazendo bem para nós mesmos, porque nós é que somos libertos, nós é que somos, né, ficamos livres da dor, livres daquela angústia, somos nós que nos beneficiamos com o perdão. E às vezes a gente não quer perdoar porque você acha que está fazendo bem para o outro. Você acha assim, eu não vou perdoar, porque daí ele vai, né, vai sair imune dessa situação, vai ser como se ele como se não tivesse feito nada, ele não vai reconhecer o mal que ele me fez. Mas quando nós perdoamos, quem fica livre somos nós. Então, o perdão, ele é algo que nos prende, ele é algo que nos escraviza, e nós não podemos permitir que a falta de perdão nos leve a impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. Muitas pessoas não têm alcançado as promessas de Deus. Muitas pessoas não têm conseguido cumprir o propósito, o plano de Deus nas suas vidas por falta de perdão, porque não consegue se desapegar do passado, porque não consegue deixar o mal para trás. E muito menos ainda fazer como José, né? Que não somente deixou o mal para trás, mas ainda conseguiu ver o bem diante das coisas ruins que lhe aconteceram. Porque tudo que acontece na nossa vida, né, tem ônus e bônus, tem lado bom e tem lado ruim. Mas nós temos sempre a facilidade de ver aquilo que é ruim. A gente tem sempre a facilidade, né, de ver o lado ruim e não o lado bom das coisas. Perdoar é livrar-se do passado, desfrutar o presente e conquistar o futuro. Então, quando eu perdoo, eu me livro do meu passado. E quando eu consigo me livrar do meu passado, eu tenho a oportunidade de desfrutar as coisas boas do meu presente. Eu consigo, né, ver a ação de Deus na minha vida, aquilo que Deus tem me trazido de bom. E mais do que isso ainda, eu consigo conquistar o futuro. Eu consigo, né,
alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu consigo chegar aonde Deus deseja que eu chegue. Tudo isso através da liberação do perdão. Eu coloquei aqui, foi a atitude de perdão de José que salvou... Foi a atitude do perdão que salvou José de tornar-se um prisioneiro do seu passado. Ele não alimentou um desejo de vingança. Pelo contrário, ele ajudou os seus irmãos quando eles precisaram. Então, isso aqui foi algo que me chamou a atenção, porque José, ele não apenas perdoou os seus irmãos, ele não apenas fez isso, mas ele, além de perdoar os seus irmãos, ele os ajudou. Então, José, foi lá, José acolheu eles, deu comida para eles, deu um novo lar. Então, o que a gente observa aqui? Que José, ele não agiu com indiferença, ele acolheu a sua família. Muitas vezes, nós até liberamos perdão para as outras pessoas, mas nós agimos com indiferença. O que acontece? Eu perdoei, mas ele lá no canto dele e eu no meu. Ele segue a vida dele e eu sigo a minha. Não é porque eu perdoei que eu preciso conviver. Não é porque eu perdoei, não é isso que a gente fala. Cansei de falar isso, gente, cansei de falar isso. Mas José, ele não perdoou somente. Ele não agiu com indiferença depois do perdão. O que ele fez? Ele ajudou. Ele auxiliou. Então, ele ainda assim, ele conseguiu ser nobre com a sua família. José podia muito bem ter dado a comida lá para os seus irmãos e mandado eles embora para Canaã de novo. Ele ia estar errado se fizesse isso? Não ia estar errado. Mas não. Ele veio, ele acolheu, ele trouxe novamente a sua família para perto. Ele trouxe novamente, e passou a cuidar da sua família. Então, veja, que muitas vezes se fala assim, mas, eu vou arriscar passar novamente. É claro que nós precisamos ser cautelosos. É claro que nós precisamos ser cuidadosos com as pessoas que nos feriram. Nós precisamos ter essa cautela, ter esse olhar. Mas nós não podemos ser indiferentes a eles. Quando eles precisarem de ajuda, quando eles precisarem de socorro, quando eles precisarem do nosso auxílio, nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, agir da maneira correta. Com certeza, Cristo não agiria com indiferença para aqueles que causaram mal a ele, não é verdade? E Paulo nos ensina que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, José, ele foi muito nobre com os seus irmãos, porque não houve apenas o perdão, mas também houve amparo, houve auxílio, e ele os ajudou. Eu lembro que, quando eu estava escrevendo aqui, que eu estava vendo, eu lembrei de uma amiga que eu tinha, alguém que eu conheci bem no início da minha conversão. Nós nos convertemos praticamente juntas ali, começamos a caminhar e visitar a igreja juntos. E ela era casada já, eu era solteira, mas ela já era casada. E ela começou a vir para a igreja, e Deus começou a mudar a vida dela, Deus começou a transformar a vida dela, e isso causou um impacto no seu marido. E o marido dela começou a ver a mudança e a transformação de vida dela, e acabou que ele também se converteu. Os dois se batizaram, os dois começaram a frequentar a igreja, começaram a servir Jesus. Logo que o marido dela se batizou, logo que tudo isso aconteceu, algumas verdades começaram a vir à tona. Ela morava no mesmo quintal que a sogra dela, e a sogra dela tinha uma empregada, uma menina assim, que era jovenzinha, e essa menina ficou grávida. E aí ninguém sabia quem que era o pai da criança, Ninguém sabia, a menina não saía de casa, a menina não... E aí começou a gerar aquelas coisas, até que o marido dela confessou para ela que ele era o pai da criança. E aí, então, gerou todo um conflito, ela acabou perdoando ele. Ela mal descobriu esse perdão, ela mal descobriu esse ato de traição do marido dela. Novamente liga uma mulher para ela. E essa mulher fala para ela assim, eu sou fulana de tal, e eu quero te dizer uma coisa, eu tenho um filho do seu marido, que
a gente teve um filho antes de você se casar. Assim, e a minha filha quer muito conhecer o pai. Você, a minha filha, quer muito conhecer o pai. E eu estou ligando para você porque eu quero pedir para você, para saber se eu posso levar ela, né? Se ela pode conhecer o pai dela. Aí, né? 2 golpes. Não passasse isso, ela descobre que o marido dela tinha tido um caso com uma outra mulher e que também tinha mais um filho. Gente do céu. Né? Então, assim, uma situação tão trágica quanto a de José. Mas, né, com a graça de Deus, ela conseguiu perdoar o seu marido, ela conseguiu, né, restaurar a sua família. Então, né, ela conseguiu ali, né, agir tudo. E ela falava assim, eu não esqueço, porque ela falava assim com uma alegria tão grande. Ela fala assim, gente, eu perdoei. A gente via, sabe, a alegria, às vezes assim, eu perdoei. E, ó, se você quer saber o que é perdoar, ela fala assim, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que perdoou quando não dói. Quando você olha para tudo que aconteceu na sua vida e aquilo não te causa dor. Ela fala assim, o perdão não dói, o verdadeiro perdão não dói. Assim, quando eu olho para o meu marido, quando eu olho para essa situação, né, eu consigo viver em paz, eu consigo ver. E não bastasse isso, gente, ela ainda trouxe as crianças para conhecer, porque ela falava assim, são irmãos e eles têm que crescer juntos. Então, ela trouxe os filhos do esposo dela para conviver com os filhos dela, porque ela falava que eles eram irmãos e que eles precisavam conhecer junto. Nunca vi tamanha nobreza, é o meu exemplo máximo de perdão, jamais vou esquecê-la, não sei quanto, na vida eu nunca mais vi ela, gente, depois, né, desses anos aí, mas ela é o meu maior exemplo de perdão, porque eu conseguia ver no olhar dela, na forma de falar, né, o verdadeiro perdão. Então eu coloquei aqui, ó, o verdadeiro perdão, ele transforma a indiferença em amor. Então, por vezes, né, se nós verdadeiramente queremos saber se a gente perdoou, se realmente, né, Deus nos deu a graça de perdoar, nós não devemos agir com indiferença. José, ele não agiu com indiferença com os seus irmãos. Ele, pelo contrário, ele perdoou. José, ele conseguiu perdoar. E assim como José, e assim como a minha amiga, nós devemos perdoar. Nós devemos, né, lançar tudo aquilo que nos causou mal, tudo aquilo que, né, nos trouxe dano, para a gente conseguir perdoar verdadeiramente. José, ele não só liberou perdão para sua família, ele não só, né, conseguiu aí se restabelecer, se restaurar, como ele conseguiu ver o bem em todas essas dificuldades. Que nós também possamos ver o bem nas coisas ruins que nos acontecem, né? Que as nossas dificuldades, que as nossas traições, né, aquilo que aconteceu na nossa vida, elas sirvam de exemplo e de auxílio para aqueles que foram traídos, que o nosso abandono, que a nossa rejeição, ela sirva de exemplo, né, para ajudar alguém que foi abandonado, que também foi rejeitado, que a superação dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas aflições, elas venham ser exemplo para outras pessoas, elas venham ser fonte de auxílio para as outras pessoas. É isso que José nos ensina, é isso que José fez, é isso que ele declara aqui. Então, que nós venhamos deixar para Deus, né? Ele fala assim, né? Porventura, né? Eu sou Deus. Então, eu sou Deus para julgar vocês. Eu sou Deus para me vingar daquilo que vocês me fizeram. É verdade que vocês me fizeram mal. É verdade que vocês erraram comigo. Mas, né? Eu os perdoei. Eu liberei perdão. Então, para nós podemos concluir aqui, eu escrevi aqui, ó. José conseguiu ver que todas as coisas ruins que haviam acontecido em sua vida foram para prepará-los para um bem maior. O seu sofrimento foi a salvação de toda uma nação e da sua família. Não é fácil ver o bem diante de coisas ruins, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, Deus declara, né, que
todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas cooperam para o nosso bem. Então, em todas as coisas ruins, há algo de bom. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus, né? Então, nós desejamos cumprir o seu propósito. Então, no futuro, assim como José, nós poderemos reconhecer o quanto as dificuldades de hoje nos trouxeram benefícios. Então, talvez hoje a gente não consiga ver o benefício da dor que nos causaram, o benefício da aflição que nos trouxeram, da angústia e da amargura. Mas no futuro, assim como José, nós vamos olhar para trás e que nós possamos ver que isso nos trouxe benefícios. Que a gente possa olhar, hoje eu estou aqui, né? Porque conta de que algo aconteceu comigo no passado. Hoje eu sou essa pessoa, né, transformada, regenerada, restaurada, por conta de algo que aconteceu no meu passado. Eu contei uma historinha aqui de manhã e me contaram uma piada. Não sei nem se eu vou conseguir contar a história direito, não, vocês sem lembrar. Mas eu vou tentar contar a história para vocês entenderem. A história, eu creio ser uma história fictícia, mas é uma história conhecida, provavelmente. Talvez alguém de vocês já tenham ouvido. Mas a história conta que havia um rei e ele foi caçar com o seu amigo, né? Então, o rei foi caçar com o seu amigo e durante essa caçada acabou acontecendo um acidente com esse rei. E o rei perdeu o dedo. E ele acabou, né, ficando sem um dedo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele perguntou para o amigo dele, meu Deus do céu, por que isso me aconteceu? Como, né, que eu vou viver aí, eu sendo rei, como é que eu vou ficar? Por que isso me aconteceu? E o amigo dele chegou para ele e falou assim, a Bíblia fala, Deus fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, foi algo bom você perder o dedo. Aí, o rei ficou enfurecido. Ficou muito bravo com o seu amigo. E isso fez com que ele colocasse esse seu amigo na cadeia. E esse amigo passou muitos anos na cadeia por conta disso. Certa vez o rei foi novamente caçar e ele acabou sendo prisioneiro de uma tribo lá. E ele acabou ficando como prisioneiro. E essa tribo, o que eles faziam? Eles sacrificavam, né, as pessoas para o Deus, em adoração ao Deus que eles serviam. E eles iam sacrificar o rei por conta disso. Mas eles não podiam oferecer um sacrifício que não fosse perfeito. Então, quando eles foram ver e eles perceberam que o rei não tinha o dedo, eles rejeitaram o rei por conta disso. E o rei acabou sendo liberto. Ele acabou não sendo sacrificado pela falta desse dedo. Quando o rei chega lá no seu palácio, ele vai chamar o seu amigo, né? Ele tira o seu amigo da cadeia e ele fala com o seu amigo, ele fala assim, eu quero que você me perdoe pelo mal que eu te fiz, né? Por conta de uma palavra, hoje eu percebo que você realmente tinha razão, porque se não fosse por aquilo que aconteceu, né, pelo acidente, hoje eu não estaria mais aqui, hoje eu estaria morto. E eu quero que você me perdoe por isso. E o amigo fala para ele assim, rei, eu não tenho do que te perdoar. Eu não preciso te perdoar, porque se o Senhor não tivesse me colocado na cadeia, eu provavelmente teria ido caçar com vocês. E eu sou perfeito, eu seria o sacrifício. Então, eu não tenho motivo pelo qual perdoar. Então, moral da história, né? Às vezes os acontecimentos ruins, eles são para nos poupar de sofrimentos muito maiores, de problemas muito maiores no futuro. E às vezes, né, aquilo que a gente acha que é algo que destruiu a nossa vida, ele pode ser algo que vai fazer com que algo muito maior seja construído no futuro. Então, que nós possamos olhar para as nossas dores, para os nossos sofrimentos de uma maneira diferente. Que nós possamos ter uma outra perspectiva, né, diante das nossas dificuldades, diante das nossas aflições. E que a gente consiga, né, com a graça de Deus, tratar as nossas dores. Que a gente consiga realmente deixá-las no passado. Amém? Então, vamos nos colocar de pé e vamos